Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Sejam bem-vindos, filhos amados, sejam bem-vindos à Hora da Misericórdia, esse momento formativo com Santa Faustina, momento em que recebemos dela mesma, as instruções para a nossa vida, para o nosso cotidiano. A cada parágrafo, um pontinho de acréscimo na nossa vida concreta, no desenrolar da nossa vida, não é? Hoje nós vamos ver o parágrafo 39, mas antes disso eu quero acolher você que está aqui pela primeira vez no nosso canal. Seja bem-vindo. Deus abençoe você, Deus lhe proteja, lhe conceda as graças que mais necessita, sobretudo a abertura de coração necessária para acolher as graças do Senhor. Não sei como está hoje a sua vida, como está o seu dia, como tem sido as últimas semanas, se mais feliz, se mais triste, se mais atribulado, se mais agoniado, mais agitado, mas uma coisa é certeza, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus olha para as necessidades de cada filho seu, assim como olhava para Santa Faustina também, é esse olhar que ela nos ensina a lançar, olhar para o Senhor, olhar para o céu e saber, o meu lugar não é nesta terra, aqui eu estou de passagem, eu vou direto, meu lugar definitivo é o céu. Então vamos lá para o parágrafo 39. E no parágrafo 39, Santa Faustina diz o seguinte: certo dia, Jesus me disse que havia de punir uma cidade, que é a mais bela da nossa pátria. Esse castigo deveria ser o mesmo que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra. Vi a grande ira de Deus e um estremecimento atravessou meu coração. Eu rezava em silêncio. Depois de um momento, Jesus me disse: minha filha, une-te estreitamente a mim durante o sacrifício, que é o sacrifício da Santa Missa, e oferece ao Pai Celestial o meu sangue e as minhas chagas, em expiação pelos pecados dessa cidade. Repete isso sem cessar durante toda a Santa Missa. Faz isso durante 7 dias. No 7º dia, eu vi Jesus numa nuvem brilhante e comecei a pedir que Jesus olhasse para a nossa cidade e para todo o nosso país. E Jesus olhou benignamente. Quando percebi a benevolência de Jesus, comecei a suplicar-lhe a bênção. Então Jesus me disse: por ti abençoo todo o país. E fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Vendo a bondade de Deus, uma grande alegria inundou a minha alma. Quando Santa Faustina diz que Jesus falou que tinha que punir uma certa cidade, na nota, lá na nota 54, se explica que provavelmente se tratava da cidade de Varsóvia, onde ela estava. A cidade de Varsóvia é considerada a mais bela cidade da Polônia. Então, pela palavra de Jesus, quando Jesus disse que havia de punir uma das mais belas cidades, então ela supôs que fosse a própria Varsóvia, onde ela estava, que é a mais bela da nossa pátria. E na nota 55, quando ela diz que seria o castigo o mesmo em que Deus enviou contra Sodoma e Gomorra, o próprio Padre Sopoco, que era o orientador, diretor espiritual de Santa Faustina, vai explicar. Como Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo caído do céu, assim as cidades polonesas, especialmente Varsóvia, foram, na realidade, gravemente destruídas durante a Segunda Guerra Mundial, pelas bombas de impacto e incendiárias. Sobre esse assunto, o diretor espiritual de Irmã Faustina, Padre Sopoco, durante o processo informativo, fez a seguinte declaração. Esse processo informativo, creio eu, que da beatificação, ou do processo dela, fez a seguinte declaração. Tinha escrito também no diário que Jesus havia lhe dito que seria destruída como Sodoma, uma das mais belas cidades da nossa pátria, por causa dos pecados que ali vinham sendo cometidos. Quando mais tarde, depois de haver lido o diário, eu questionei-a claramente sobre isso, é o Padre Sopoco que está dizendo, ele questionou Santa Faustina sobre isso. Que cidade é essa? O que quer dizer tudo isso aqui que Jesus falou, Quando questionei
a ela claramente sobre isso, confirmou que assim era. Tendo-lhe perguntado depois por quais pecados Deus infligia uma tal punição, respondeu que seria, sobretudo, pela morte das crianças no ventre de suas mães, assim impedidas de nascer, sendo esse o mais grave pecado que se cometia. Então essa é a explicação do Padre Sopoco para os pecados pelos quais essa cidade haveria de ser punida, que Jesus falou para Santa Faustina, ou seja, a morte, o assassinato de criancinhas no ventre de suas mães. Para vocês verem quanto Deus, em todas as épocas, Ele quer, Ele quis e sempre vai querer a vida. Sempre. E o tanto de castigos que o próprio pecado atrai. Deus não castiga ninguém por maldade. O castigo somos nós que plantamos, somos nós que atraímos com o nosso pecado. Então, você vê, Santa Faustina depois recebe de Jesus, né? Por ti eu abençoo o país, não somente a cidade, para ver como a misericórdia de Deus é. Né? O castigo estaria direcionado para uma cidade, a mais bela de toda a Polônia. Por quê? Porque o mais grave de todos os pecados seria por causa do mais grave de todos os pecados, ali naquele momento, a morte das crianças no ventre de suas mães. Então, depois, quando Santa Faustina reza, oferece esses 7 dias de oração dentro da Santa Missa, que disse Jesus, que fala a jaculatória, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, oferece por 7 dias, Jesus volta e fala para ela, por ti eu abençoo todo o país. A oração de Santa Faustina foi agradável. É por isso que sempre o exército de São Miguel também tem desenvolvido, tem proposto para vocês também essas campanhas de oração pelo nosso país e pelo mundo inteiro. Deus quer que nós rezemos pelo nosso país. Deus quer que nós rezemos pelo nosso estado, pela nossa cidade. Essas noites de maio inteiras, todas elas, temos dito isso. Que uma vez escutei o irmão Luiz Maria nos explicar isso. Assim que cheguei aqui, eu era aspirante, não usava esse hábito ainda, né? Eu usava somente aquela saiazinha marrom, a blusa branquinha das irmãs que estão entrando ainda, né? E lembro que ele dizia assim, irmãs e irmãos, principalmente os senhores mais novos, né? Saibam, Deus chamou cada um dos senhores para aqui, para o Instituto, para a vida religiosa, para ofertarem a vida, claro, primeiramente pela própria salvação. Porque se não se salva, vai salvar as almas como? Depois, pela salvação da nossa família. Depois, pela salvação também das almas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Mas o Senhor conta muito com a oração de cada um para derramar graças e bênçãos sobre o seu estado de origem, sobre a sua cidade de origem. Então, isso sempre ficou muito gravado no meu coração. E depois, vendo também Santa Faustina, Jesus dizer para ela, né? Por ti eu abençoo o país inteiro. Não somente o estado, mas o país inteiro. Um único coração que rezava, que elevava orações e clamores ao céu. Que era fiel a obedecer às inspirações do Senhor. E assim, a oração era agradável a Deus e Deus derramava as bênçãos sobre tudo aquilo que Santa Faustina rezava. E lembra, Santa Faustina é uma santa muito humana que mostra para nós os seus limites, mas mostra também o alargamento do seu coração. Quanto ela era obediente à voz de Deus. Tudo isso submetido ao diretor espiritual, à superior, ela fazia somente o que estava na permissão. Mas é exatamente por causa da obediência que Deus realizava tantas coisas. Hoje nós podemos pedir, inclusive, a intercessão de Santa Faustina para o nosso Brasil. A campanha do mês de maio, desse mês inteiro, aqui no Exército de São Miguel, é o Brasil e o mundo sob o manto de Maria, lá no Santo Rosário, no texto do combate. Entregando a Nossa Senhora por quê? Porque nós precisamos clamar e pedir graças para o nosso Brasil, para cada estado, nesse momento mais ainda para o estado do Rio Grande do Sul, que tanto sofre ainda, sofre com as consequências e sofre ainda com tantas outras coisas que se vai chegando notícias, para que o Senhor possa olhar e dizer, por ti, por causa da tua oração, por causa da tua oração no cerco de oração, por causa da sua doação generosa de oração, eu abençoo o país. Eu liberto o país, eu liberto essa cidade, eu liberto este povo. E assim, então, essa é a explicação do Padre Sopoco a respeito desta, mostrando a gravidade que é também do assassinato das crianças no ventre de suas mães. A morte das crianças no ventre de suas mães é um pecado que brada ao céu.
e que atrai toda sorte de castigos realmente sobre o mundo, sobre a cidade, sobre a vida da própria mãe, a vida daquela família, a vida, a cidade, o bairro, o país. Deus, Ele sempre vai estar do lado da vida. E assim então o Senhor fez um grande sinal da cruz com a mão sobre a nossa pátria. Também no parágrafo 40, vou ler o início do parágrafo 40, no ano de 1929, Santa Faustina começa dizendo assim: uma vez, durante a Santa Missa, senti a proximidade de Deus de uma maneira muito especial, apesar de me defender disso e me afastar de Deus. Fugia muitas vezes de Deus porque não queria ser vítima do espírito maligno, como muitas vezes me diziam que eu era. E esta incerteza durou muito tempo. Durante a Santa Missa, antes da Sagrada Comunhão, havia a renovação dos votos. Quando saímos dos genuflexórios e começamos a recitar a fórmula de votos, Jesus colocou-se de repente ao meu lado, em vestes brancas, cingido por um cinto de ouro, e disse-me: concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. No outro momento, do outro parágrafo, Jesus vai dizer para Santa Faustina que concede a ela a primazia sobre todas as virgens do céu. É como se Santa Faustina fosse a chefe, né, de todas as santas virgens lá no céu, por causa desta graça. Vamos vendo, como eu disse para você, isso eu vou ter que lembrar durante a formação do diário inteiro, porque todos os dias chegam pessoas novas, e para você também lembrar que às vezes há uma desconexão de um parágrafo para o outro. Você percebeu aqui agora. Do 39 para o 40 foram dois assuntos completamente diferentes. Mas Santa Faustina passava, e vamos ver em outro parágrafo também, alguns momentos por grandes tentações na área da pureza, na área da castidade. E ela pedia muito a Deus a graça de vencer. Fez novenas a Nossa Senhora, muitas novenas pedindo a graça, né, de guardar, de proteger e pedindo a vitória. A vitória veio aqui nesse momento, quando Jesus fala para ela: concedo-te o eterno amor, para que a tua pureza seja sem mácula, e como prova de que nunca sofrerás tentações de impureza. Mas não acabou aí. Jesus tirou o cinto de ouro que estava cingido, e com esse cinto cingiu a cintura de Santa Faustina. Colocou nela aqui, ó, o cinto que ele estava, o cinto de ouro, como um sinal de que ela nunca mais passaria por tentações na área da pureza. Por quê? Porque era fiel. Perseverou até o fim, provou o seu amor a Jesus, provou a sua fidelidade ao Senhor. E aqui eu quero dizer para você que tem sofrido com essas tentações, que tem passado por grandes lutas, até mesmo em outras áreas mesmo. Tentações de mentir, tentações de não ser fiel, tentações de não acreditar em Deus, de não acreditar na sua misericórdia, na sua bondade. Deus dá a recompensa àqueles que são fiéis até o fim. Os santos são santos porque foram virtuosos heroicamente. Praticaram as virtudes de maneira heróica. Então, Santa Faustina praticou a virtude da pureza e da castidade de maneira heróica. Por quê? Porque a cada batalha ela vencia. A cada batalha ela não se deixava bater. Ah, sou fraca, sou humano. Não, ela lutava. Ela ia em busca. E aí o Senhor deu a recompensa. Cingiu ela com o mesmo cinto que ele concedeu a graça, o dom do eterno amor, que é para que a pureza dela também fosse sem mácula. Vamos pedir, então, esta graça de termos um coração puro, e, sobretudo, a vitória, aquilo que estamos pedindo também todas as tardes, às 15 horas em ponto, pedindo a graça que o Senhor derrame sobre o mundo, sobre nós, nosso coração, nossa mente, nosso corpo e nossa alma, o dom da pureza, o dom de uma perfeita castidade. Então vamos pedir a intercessão de Santa Faustina e rezar então a Jesus no Santíssimo Sacramento, adorando, amando. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.